Olá a todos. Vamos dar início a uma nova série de seminários do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato. Será um conjunto de 4 seminários, né? E hoje nós teremos a abertura. O livro, desta vez, que será objeto de nossas leituras críticas, é o livro Pré-História, da Paloma Vidal, um livro recente, publicado em 2020. Nós abrimos a discussão de hoje com uma questão que é bastante questionadora dentro do livro, que é o lugar da subjetividade. Que lugar tem esse eu, né? Então, a proposta é mostrar a questão do multiperspectivismo, se é uma autobiografia, se é uma autoficção, se não é nada disso, se é uma outra espécie de narrativa, e como que essas vozes múltiplas que aparecem no livro, como que elas se cruzam e constroem a narrativa. Então, nós vamos dar início ao seminário com 4 dos pesquisadores do grupo de pesquisa e cada um deles vai fazer a sua própria apresentação. Muito obrigada. Então, com a palavra, Ana Salles. Boa tarde a todos. Eu sou a Ana Salles Mariano, sou professora do curso de Letras da PUC e faço parte deste grupo de pesquisa. Gosto muito de pesquisar, aqui é sempre novos componentes entrando no programa, fazendo parte desse grupo, trazendo novas ideias, novas contribuições. Então, é sempre um prazer estar aqui discutindo com vocês. Vou pedir para vocês colocarem, para a Fernanda disponibilizar os meus artigos. Muito obrigada, Fernanda. Pode ir para a próxima imagem, por favor. Essa imagem está desfocada, exatamente porque sobre ela eu queria pôr o título, que é a parte que me cabe no grupo que fizemos para as questões de hoje, que são as bordas movediças da memória. Um outro título que eu gostaria de pôr é 14 vezes talvez, porque é o que aparece na história e que ela diz, só neste capítulo eu escrevi 14 vezes talvez. Volto, corrijo 2, mas substituo por um tempo verbal que me dê a mesma condição. Futuro do pretérito, eu tento alguma forma de continuar no talvez. Então, esse 14 vezes talvez, ou muitas vezes talvez, diz muito dessas bordas movediças que a memória traz. E uma possível leitura da pré-história da Paloma Vidal. Próximo slide, por favor. Esse é o livro dela, cheio de estrelinhas, e que depois a gente vai ver aqui um barco com um remo, na verdade não é bem um barco, depois nós vamos também falar sobre isso. E a Paloma Vidal, eu achei que deveria apresentá-la, por ser a primeira que está falando nesse seminário, eu trouxe alguns dados dela no próximo slide. Ela nasceu em Buenos Aires, morou dos 2 até os 25 no Rio de Janeiro. Atualmente ela é professora de teoria literária na Federal de São Paulo, mora aqui, e já publicou muita coisa. Livros de contos, As Duas Mãos, Mais ao Sul, dupla exposição com imagem de Elisa Pessoa, ensaio de voo, que foi uma edição artesanal de um livro com poucos volumes. Alguns romances, Algum Lugar, Mar Azul e Pré-História, e livros de poemas, que ela publicou 2 em 2015 e 2 em 2018. Na verdade, esses 2 têm a ver de serem publicados juntos, e são livros muito pequenos e também quase artesanais. E o interessante é que ela produziu esses livros a partir de textos de um blog que ela tem, que se chama Lugares Onde Não Estou. Todas essas informações, para mim, foram costurando a importância desses lugares onde não estou, da memória que tenho dos lugares, que vai se mostrar muito nesta obra que nós vamos analisar, da pré-história.
Além disso, ela tem vários ensaios publicados, entre eles A História em Seus Restos, Literatura e Exílio. Ela fez grandes pesquisas em torno da questão da literatura de exílio. Escrever de Fora, Viagem e Experiência na Narrativa Argentina Contemporânea, e Estar Entre, Ensaios de Literatura em Trânsito. Portanto, é alguém que também pesquisa literatura, que também dá aula de teoria literária aqui em São Paulo e que tem já uma produção bem grande e muito interessante. Então, passando para o próximo. Passa no próximo slide. E começando a falar da questão da memória, logo de início ela diz: eu não me lembro desse dia, mas me lembro de outro que escolhi como origem de nossa história. Então, eu elegi o momento em que a história começa. Antes dela é pré-história, não tem história. A pré-história é exatamente o não ter a fabulação, não ter a história. Perdi a conta de quantas vezes a revivi desde que aconteceu. Centenas. Seriam 360 vezes. Por quê? Por que gosto tanto desta cena? Ela multiplica tantos anos por tantas vezes por ano, dá mais ou menos 360 vezes. Talvez simplesmente porque ela é uma expectativa que se cumpre. Então, essa questão da expectativa está nessa memória, nessa lembrança dela de uma cena em que ela procura caracterizar ela, o outro, as impressões causadas pelo outro nela, e, a partir daí, ir compondo a história dessa relação. Só que é uma superposição dessa cena, há uma superposição dessa cena, que vai ser como um depósito de imagens recorrentes, que vão ser ressignificadas. Então, entre as tomadas dessa cena, há, como no teatro, o entreato. O que acontece entre esse ato de memória e esse outro ato de memória? O que ela colocou também no próprio texto entre essas duas coisas? A narrativa vai nos dando elementos para ir recompondo a cena, para ir revisitando essa cena, como o próprio narrador revisita. E ao revisitar a cena, muitas vezes ela diz: eu queria estar olhando o que a estrelinha do PT enxerga. Porque a primeira cena é a da estrelinha do PT, que ela encontra com ele, e o que marca, né? Como ele era, ela menina ainda, meninota, ele também, começando a adolescência, ele vem para uma festa de aniversário, na casa dela, no playground, que era tão bem costume da época, e de repente chama atenção nele o fato dele usar uma estrelinha do PT. E essa cena vai voltar e de repente ela diz: o que será, como a estrelinha do PT estaria enxergando essa cena? Como você vê essa cena? Você pode passar, Fernanda? Eu retomei aqui Bob Dylan porque o modo de produção das cenas que vão acontecendo nesta obra me lembra muito o modo de criação do Bob Dylan. Eu construí e reconstruí sobre o que está à espera, pois a areia nas praias esculpe muitos castelos no que foi aberto antes de meu tempo. Uma palavra, uma área, uma história, uma linha. Isso, Bob Dylan, é um trecho do Write and Draw, mas é interessante porque ele, a cada vez que repetia uma composição, em cada gravação, em cada novo disco que ele lançava, a mesma canção mudava. Ora ela estava em primeira pessoa, da outra vez ele gravava em terceira, ora ele era o que traía o outro, ora ele era o que foi traído. Ora ele era o terceiro elemento no jogo, na relação amorosa. Então, esse jogo que ele faz o tempo todo nas obras dele
mostram muito assim, o Bob Dylan é um autor em processo, o processo dele de criação é incrível. Tanto é que todo o acervo dele, todos os rascunhos, etc., hoje fazem parte de um arquivo importante, porque é um grande espaço de pesquisa de processos de criação. E não só a letra mudava, como muitas vezes o ritmo, o arranjo. Teve fases da vida dele em que os arranjos eram de música gospel. Ele teve uma fase religiosa na vida, então, de repente, as músicas mudavam. E isso tudo ele estava puxando muito pela memória. Teve relações afetivas que foram muito significativas e que foram muito cantadas por ele, mas a cada vez de um jeito. Então, esse processo nesta obra me lembrou muito esse processo que o Bob Dylan usava para as músicas. Esse processo de aparentemente repetir, só que cada vez que recria a cena, há detalhes nela que, obviamente, evidenciam interferências da memória que fazem com que eu a veja de outra maneira. Pode passar, Fernanda? Então, essa ambivalência em que ela diz que talvez estivesse lá nas coisas, e por isso que ela 14 vezes diz talvez, ou diz parece muito, mas pode não ser. E uma discussão que ela tem com ele, em que ela diz que a mudança de figurino e de cenário muda as questões e as pessoas. Ele diz, isso não interessa. Cenário e figurino não muda nada. Ele diz, não. Cenário e figurino muda sim. Muda as questões e as pessoas. Ora, ela mesma, ao recordar, muda detalhes. Muda, ela quer mudar pontos de vista. O narrador, quando eu estou falando ela, estou o tempo todo me referindo a essa narradora, que, de repente, quer jogar para outra voz a voz do discurso. Ou, na sua própria voz, anula o que diz, porque diz assim, eu nado, acho que eu nado, acho que eu me afasto, acho que eu boio, eu acho. Eu tenho a impressão que aconteceu desse jeito. Portanto, há sempre uma interferência das escolhas da memória que vão dando nuances a essa cena original, como ela chama, né? Essa cena que a narradora nos apresenta como original vai sendo reescrita com interferências da memória. Mesmo outras cenas interferem nessa, né? Porque, e aí eu cito Deleuze, nós somos compostos de linhas variáveis, a cada instante, diferentemente combináveis. Pacotes de longitude, latitude, trópicos, meridianos, etc. As pessoas são compostas de linhas bastante diversas e elas não sabem necessariamente sobre qual linhas delas mesmas elas estão, nem onde passar a linha que estão traçando. Então, essas linhas, na verdade, em que linha estou agora? Em que ponto eu estou ao narrar neste momento? Em que ponto eu estou ao lembrar disto que estou narrando? E agora, 5 minutos depois? Qual é a importância desse escrever, né? O narrador retoma isso. Eu estou tendo a necessidade de contar. É difícil contar, mas eu estou tendo essa necessidade de contar. Porque como eu era? Como você era? Como nos cruzamos? Essas questões que o narrador vai deixando como se fosse isso que neste mapa de cenas ele procura. Então, não é uma narrativa linear, sucessiva, mas são estratos que se repetem. Só que as linhas desses estratos são diferentes. Próximo. Você
acessa a sua memória. Isso é uma cena em que ele conta para o filho, o personagem masculino está contando para o filho o começo da vida dos dois. Ela diz, a mim, você nunca fala sobre isso, a mim não, porque eu já tinha o meu jeito de contar e você sabia. Obstinada, eu queria que você cruzasse sua história com a minha. Queria a primeira pessoa do plural. Obstinado, você se negava. Então, dá bem para ver que há aí, na linguagem, essa colocação do eu, tu e nós. Não é? Você tem a sua versão, eu tenho a minha. Eu queria que a minha fosse a nossa. Né? Eu queria que você cruzasse com a minha. Eu queria a primeira pessoa do plural. Mas essa primeira pessoa do plural é, acima de tudo, eu mesma. Eu quero que você enxergue como eu estou enxergando. Você se negava, obstinado, você se negava. Então, tem um jogo de assumir a função de narrador, que é muito importante aí. Qual é esse narrador que se sobrepõe? Qual é esse narrador que assume a história que o outro não conta? E, na verdade, só um pouquinho voltando lá, eu peguei uma frase do Godard que na hora me veio, que ele diz assim, não tem que discutir se é uma imagem justa, é apenas uma imagem. Quando ele escolhe uma imagem, quando ele está selecionando uma imagem, o Godard fala, eu não tenho que discutir isso, essa é a imagem, porque é a imagem que eu tenho. Então, é essa imagem que eu estou colocando. Mas o interessante nessa obra é que essa imagem é reescrita com diferenças. Pode passar. E, afinal, se eu pretendo que a minha memória se justifique, seja justa, eu a coloco em diálogo com elementos concretos de uma época. Por quê? Porque essa história, a história geral, a história brasileira, pode balizar essa história pessoal. Se eu saio da narrativa que eu estou contando e trago para ela elementos exteriores, eu vou estar dando, quem sabe, veracidade ao que eu conto. Então, esse jogo de usar elementos da história daqueles anos, né? Ela está bem nos anos 80, 90, começo de 2000, que são os anos que eles passam juntos. Ela começa essas balizas na Guerra das Malvinas, na ditadura da Argentina, os pais vêm embora para cá e ela chega com 2 anos, a mãe foi presa grávida de 7 meses ainda, de outros filhos, foi presa, foi perseguida e daí veio embora. Mas no Brasil também ditadura, aí as eleições lá e cá, ela vai colocando colocando esses elementos que vão mostrando uma história conhecida, né? Os candidatos, nomeia os candidatos, como é que foram as eleições, as datas, os bairros, situa que ele é de Santa Teresa e ela de Ipanema. São 2 bairros muito distintos no Rio, né? Aquela época é exatamente a época da Garota de Ipanema. Ipanema se constituía como o polo mais carioca, que era a praia, mas que era do Rio, não era a Copacabana, que já estava excessivamente cheia de turistas. Muitos hotéis. Ipanema não. Ipanema ainda era um bairro de classe média alta, era o metro quadrado mais caro do Rio, mas que guardava o que era típico do Rio de Janeiro, típico do carioca, os barzinhos de esquina, daí todos os encontros dos músicos, a própria Garota de Ipanema era o símbolo daquele bairro, né? A música Garota de Ipanema, o fato de estarem ali reunidos Tom, Chico, Vinícius de Moraes e tantos outros. Então, tem toda uma ambiência criada por Ipanema. E é interessante porque, quando ela vai discutir essa questão ideológica,
E, na verdade, Ipanema era um bairro burguês, embora de um grupo crítico, de intelectuais, de artistas, né? E Santa Teresa, o Morro de Santa Teresa é todo pitoresco, tem o bondinho, tem as casas, essa época. Santa Teresa mantinha ainda muito do provinciano dentro da cidade do Rio. Ele vinha de Santa Teresa. Então, ela vai dando índices, né? A narradora vai jogando com índices de uma situação concreta, quase como criando balizas. Vejam, há essas balizas. Só que depois, ela, por exemplo, coloca a história, ela narra a história que aconteceu em Santa Teresa quando ele com a família ficaram presos no tráfico e muita gente passando, muitas pessoas, e a irmã fica desesperada de medo porque está o vidro e aquelas pessoas passando e tem um chilique de medo, e ele diz: você tem medo do povo brasileiro. Ela contou, essa narradora assumiu essa história. E aí ela diz em seguida: eu assumi essa história. Talvez não seja exatamente assim que aconteceu, mas essa história dá a ele uma posição ideológica que confere com a estrelinha do PT, que ela não viu mais na roupa dele, né? Pode passar. E aí ela cita, e é interessante, quando ela vai citar os nomes e vai citar os artistas e tudo, ela diz que Tom Jobim os aproximou e Chico os afastou. O Tom Jobim era visto como o jazz, né? A presença da música americana reescrevendo samba. Então, há toda uma fase em que a gente separava muito o que é direita e o que é esquerda, o que é criticamente correto, o que não é. E o Tom era mais americanizado. E o Chico, a essa época, já tinha feito muita coisa, já tinha feito Morte e Vida Severina, já tinha feito Construção, todas essas músicas com caráter muito ideológico, inclusive já tinha estado fora do Brasil por conta disso mesmo, né? Exilado na Inglaterra. Então, esse Chico que ela chama para o texto, né? Que a memória dela traz, é essa questão ideológica colocada aí. Você, Tom, eu, Chico. E puxa o escafandrista, que é exatamente o que a narradora está fazendo com a memória, não é? A música diz: os escafandristas virão, tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos, poemas, mentiras, retratos, vestígios. E essa música se chama Futuros Amantes. Então, a memória escafandrista é essa memória que tenta decifrar. De escafandro, lá embaixo, o Rio de Janeiro absolutamente submerso e tentando achar elementos que construam a história. A cena muda de significado conforme se conecta com outra. São implicações, não há uma linearidade. E há tantos detalhes que eles vão fazendo com que essas cenas se tornem novas cenas. Porque as cenas anteriores, lá da pré-história, estão influenciando nessas cenas que nós estamos vendo agora. E influenciam por esses vestígios que todas essas informações complementares vão dando ao texto. Portanto, há uma série de linhas que são jogadas no texto, que saem fora, né, trazem o de fora para dentro e transformam o cenário, como ela diz, o figurino e o cenário muda sim, muda as pessoas. Pode passar, Fernando? Aí eu criei uma palavra. Em vez de elementos, eu escrevi lementos com 2 M's. O contraponto ideológico nos elementos pensados pelo escafandrista. Direita e esquerda, consciência crítica, que na época era uma expressão muito usada, consciência crítica da realidade. Todo mundo falava sobre isso. Tom versus Chico, estrela do PT versus sem estrela,
depois só na estrela. Os Caras Pintadas, ele faz parte do movimento Caras Pintadas. Ela o vê, mas sente que ele não está com entusiasmo. Ele está, mas ele não está. Ele está lá, de cara pintada, mas ele não parece entusiasmado como os outros. A prisão de Lula, 30 anos depois, ela coloca a data, ela não diz o que é, mas ela coloca a data. E diz, 30 anos depois da estrelinha, ele recebe a notícia com entusiasmo, e ela e os pais dela com choro. Então, vejam que interessante como esses elementos pensados fora do texto vão trazendo para a história, fora do contexto que ela está pretendendo contar, vão trazendo, obviamente, outras linhas, outras direções interpretadoras na memória. Por que ela escolhe aquela cena do povo passando pelo lado do carro, da posição que ele toma frente à irmã, né? Então, esses elementos vão nos dando uma caracterização da personagem do outro, e que muitas vezes ela tenta pôr como se fosse aquele que está falando. Eu não vou entrar nisso nesse momento, meus colegas depois vão entrar. Você pode passar? Então, por que pré-história, né? O não escrito invade a história. Ele existe, mas não foi documentado. É memória. É não escrita e, portanto, é imprecisão. É, talvez, pode ter sido, como ela mesma coloca, né? Então, essa pré-história é o que não posso documentar. Eu só me lembro. Acho que esse é o último. Fernanda. Eu queria só citar, para acabar, um texto do Calvino, que está na obra Mundo Escrito, Mundo Não Escrito. Ele diz assim: em certo sentido, acho que sempre escrevemos sobre algo que não sabemos. Escrevemos para que o mundo não escrito possa exprimir-se por meio de nós. No momento em que minha atenção se afasta da ordem regular das linhas escritas e acompanha a complexidade movente que nenhuma frase pode conter ou exaurir, me sinto próximo de entender que, do outro lado das palavras, há algo que busca sair do silêncio. Busca significar por intermédio da linguagem, dando golpes no muro de uma prisão. Eu gosto muito do Ítalo Calvino e nunca consigo dar um curso sem usar alguma coisa dele. E me parece, e sinto que, né, percebo que isso que ele diz está muito nessa escrita que tenta ser, que você discute se é autobiográfica ou não, que até que ponto é autobiográfica, como que há uma criação, e claramente pelo fato de ser memorialista, né? Há claramente uma transformação dos fatos, há uma interpretação antes da escrita. Por isso ela é pré-histórica, e a escrita é uma resultante desta lembrança. Eu acredito que eu posso ficar por aqui, que eu já usei o tempo devido e espero agora a complementação dos outros. Então, Fernanda, a palavra é você. Obrigada, professora. Bom, eu sou a Fernanda Granato, eu sou doutora em literatura e crítica literária pelo programa da PUC de São Paulo. E atualmente eu estou fazendo estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma outra leitura, uma outra possibilidade, né, que tem bastante a ver, né, com
com a que a Ana já nos contou, né? Mas que tem mais, o foco é mais na questão do outro, né? Então, eu intitulei Encontrando o Outro na Pré-História, de um viver deslocado em experiências, exterioridades e territórios. Então, que é uma leitura possível do romance Pré-História de Paloma Vidal. Então, basicamente, a partir do livro Entre Nós, do Levinas, eu peguei essa ideia, porque o Levinas, no livro, ele contesta a metafísica, a ontologia, ele parte das ideias de Husserl e de Heidegger, mas ele nega essas ideias e defende a ética da alteridade, né? Então, assim, de acordo com Levinas, a racionalidade do psiquismo humano, ela é pesquisada na relação intersubjetiva. E o que é essa relação intersubjetiva? É a relação de um ao outro e na transcendência do para o outro, que instaura o sujeito ético. Então, aí é nesse momento que se instaura o entre nós. Então, aí entra aquela coisa também de que, né, não é um entre nós que não considera, né, que é tudo só o que um quer ou só o que o outro quer. É uma coisa que você soma os dois, mas não dá exatamente, né, o que cada um é, porque respeita, né, os limites e as liberdades, né? Então, esse ser é no sentido verbal, enquanto o processo de ser, acontecimento de ser e aventura de ser, que é um conceito que me lembra muito do conceito de paradoxo de puro devir e de tornar-se limitado, do Deleuze em Lógica do Sentido, que é um conceito que fala basicamente, ele até usa um exemplo da Alice, né, no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que coloca que em um mesmo momento, né, ao mesmo tempo, ela cresce e diminui. Então, corta demais ou não corta o suficiente. Então, acaba sendo uma coisa paradoxal, mas que acontece as duas ao mesmo tempo e que nenhuma termina, nenhuma chega numa fruição completa, né? Então, fica sempre em tornar-se, né? E até quando atinge o limite, atinge-se tornar-se limitado, né? E é a possibilidade do um para o outro que leva a esse acontecimento ético. Então, essa questão desse processo de ser, acontecimento de ser, nesse excerto da página 109, ela coloca que mais tarde, não sei se nessa pré-história você já adorava contar seus sonhos. Mais tarde, eles serão a caverna que iluminamos juntos, abismados, sem nunca chegar a decifrar o que vemos nela. A espessura do tempo nos fascina, mesmo que ela seja diferente para cada um de nós. Para você, a beleza dos desenhos feitos por humanos há mais de 30 mil anos são a prova de que a história não existe. Para mim, são um enigma. Quem eram essas mulheres e homens? A distância acentua o vazio. E aí ele parte em seguida para uma outra parte da ontologia e discutindo se a ontologia é fundamental, porque, né, ele parte do Heidegger e do Husserl, né, que defendem a ontologia, o primado da ontologia, e ele propõe essa nova possibilidade, essa outra filosofia, a ética da alteridade, né? E aí coloca assim que, né, na verdade, o conhecimento ele vai sair, né, ele vai surgir, ele vai se originar dessas relações que unem os seres uns aos outros. E esses seres e relações existem. E é possível articular a significação desses fatos e, a partir disso, tirar um sentido e tirar uma compreensão do ser ou da verdade. Mas é importante lembrar que não é porque há o homem que há a verdade. E outro ponto fundamental é o pensar, né? Porque ele coloca o ser pensante versus o ser vivente. E coloca que o ser vivente ele fica mais assim no mundo sensível e o ser pensante está mais no mundo inteligível, e que esse pensar também é engajar-se, estar englobado no que se pensa.
como se você tivesse embarcado, engajar-se no acontecimento dramático do ser no mundo, né? E é, e aí, essa filosofia da existência que ele coloca, ela se apaga diante da questão da ontologia, porque ele estando embarcado, ele está ligado ao objeto por vínculos que não se reduzem a pensamentos. E aí, esse caráter transitivo do verbo conhecer fica ligado ao verbo existir. E aí você acaba existindo através e conhecendo através dessas existências, né? Então ela coloca: escrevo isto pelo que veio depois, para tentar entender uma sensibilidade que em algum momento deixou de estar onde eu esperava. Não há uma origem, há muitos começos possíveis. Houve a cena da estrela, houve a cena do mar, houve a cena do livro. Entre agosto e dezembro a gente não se falou mais. A década de 90 começou turva. Eu faria 15 anos um pouco de apóstolo de Collor. Então, ela vai colocando várias coisas que foram acontecendo, né? E que são vários vínculos, vários acontecimentos, objetos, lugares, e que acabam impactando ela e o relacionamento dela com ele, porque ela está embarcada. Ela está embarcada no caiaque com ele, né? No beijo que a gente não sabe se aconteceu, se foi ou não, e se foi ou não a origem do relacionamento, né? Então, essa relação com outrem não é ontologia para Levinas. Esse vínculo, ele não se reduz à representação de outrem, mas é a sua invocação, e onde a invocação não é precedida de compreensão. Isso ele chama de religião. E desse encontro com outrem, ele enfatiza a estrutura formal. Então, o objeto de encontro é, ao mesmo tempo, dado a nós, em sociedade conosco, sem que esse acontecimento possa se reduzir a uma propriedade qualquer e se revelar, né? Então, esse ente como tal, essa estrutura do ser, do outro, ela só pode ser enquanto ela tiver numa relação em que o invocamos. O ente é o homem, e enquanto próximo, que o homem é acessível, enquanto o rosto. E essa religião permanece em relação com o ente enquanto ente, e não consiste em concebê-lo como ente, ato em que o ente já é assimilado. Mesmo que ela consiga visualizá-lo como ente, consiga deixá-lo ser, consiga se chocar com o irracional no esforço de compreender o ente, né? E então, apesar dessa extensão da dominação que um pode sentir que ele possui sobre o outro, ele não possui o outro. Apesar dele perceber uma submissão, ele não possui o outro. E o ente sempre acaba escapando à compreensão. E o outrem, ele é o único entre cuja negação não pode anunciar-se senão como total, um homicídio. Mas aí ele diz que ele não pode matar o outrem, porque tem a questão da simpatia, a questão da socialidade, então ele mata o terceiro excluído. Então ele pode querer, e no entanto esse poder é totalmente o contrário do poder. O triunfo desse poder é sua derrota como poder. No preciso momento em que meu poder de matar se realiza, o outro se me escapou, né? Então aí ela coloca aqui nesse outro excerto da página 15, no fim, você me dizia o tempo todo que eu complicava as coisas. Um lado de mim te odiava, o outro que continuava a te amar tentava entender o que isso queria dizer. É esse outro que vai experimentar contar nossa história de um jeito simples, uma frase de cada vez. Essa pré-história se apagou da minha memória. Eu não lembro desse dia, mas me lembro de outro, que escolhi como origem da nossa história. E aí ela fala aquela cena da festa no play. Tem também a questão do rosto, né? Que como que como eu pode aprender o outro, né? Então Levinas diz que nesse caso eu aprendi o outro na abertura do ser em geral, como elemento do mundo em que me encontro. Vislumbrei no horizonte, não o olhei no rosto, não encontrei o seu rosto. A tentação da negação total, medindo o infinito dessa negativa e sua impossibilidade, é a presença do rosto.
estar em relação com outra, em face a face, é não poder matar. E é também a situação do discurso, que é a situação que ela está o tempo todo no livro, né? Então, ela não está encontrando ele, ela está sempre lembrando dessas coisas que são reformulações de pensamentos, de memórias na mente dela, né? E com isso ela vai tentando encontrar quem ele era, como era o relacionamento, como que era o mundo, como que eram os lugares, mas não conseguindo se entregar de uma outra maneira, porque ela só consegue se dar se ela conseguir significar a partir do que ela não é. E quando ela tenta ter uma relação com o rosto, ela coloca, né? Em todo caso, nesse dia, eu que escolhi como origem da nossa história, você teria concordado comigo. Do jeito simples, como experimento contar essa história, nesse dia eu te amei, pela camisa arrumada demais para a ocasião, junto com o cabelo molhado e pelas pernas compridas, pela delicadeza de me acompanhar até o botequim da esquina, para comprar o refrigerante que tinha acabado, e por andar devagar, e, claro, pela estrelinha do PT. Então, ela acaba, né, falando de vários elementos, vários vestígios, várias coisas que compõem, porque a relação com o rosto, ela não foi estabelecida, porque ela está na memória dela. Essa sociedade que é colocada, né, entre eu e o outro, essa sociedade a dois, em que Levinas coloca estamos entre nós, ela exclui o terceiro. Por essência, o terceiro homem perturba essa intimidade. E aí, se eu desejar fazer alguma coisa, alguma injustiça em relação a outro, né, que ele poderia reconhecer inteiramente a partir das minhas intenções, né, ele não pode, ele não pode fazer isso, ele não pode cometer uma injustiça, não pode agir em relação a isso, mas ele pode lesar o terceiro, né? Então, aí ela coloca nesse outro excerto, este livro é a sombra de um outro que eu queria descrever para te ferir, para te tirar do sério, para fazer você berrar comigo, dizendo que eu não entendo nada, que as coisas são muito simples, e eu nunca entendo, eu não quero entender, mas tudo é muito simples. Simples foi sempre nosso forte. É uma das coisas que entendo. E então o livro e a ferida e os berros, e eu desistindo de escrevê-lo para escrever outro que falar sobre como às vezes não é mais possível, né? Então é isso dela, esse outro, né, que não é ela, não é ele, é um terceiro que foi excluído e que pode ser injustiçado e que pode ser lesado, e esse outro que está tentando recriar essa história através dessas memórias dela. E então, esse outrem, ele excede a compreensão, ele é uma estrutura de ser. Mas o fato de você ter aceitado alguém não significa que você compreendeu, que você deixou de ser, né? Porque esse acontecimento da linguagem não está mais no plano da compreensão, né? Então, a gente tem a ideia, né, que o eu e a totalidade, né, e o eu e o outro, né, compõem essa ética, esse nós, mas que o eu e o tu mais o terceiro é impossível, o terceiro é excluído. E que o nós não é a primeira pessoa do plural, né, porque não tem aquela ideia de que tem um acordo, né, tem uma certa um certo denominador comum, né, que eles se referem, não, tem pensa e vive as coisas de uma forma e o outro de outra, e eles vão tentando tatear, né, entre essa relação intersubjetiva para encontrar esse outro, para encontrar esse rosto, né? Então, de uma situação assim de empatia, como o Carlos Clear coloca na Pedagogia da Diferença, que seria uma compaixão pelo próximo, esse outro que é próximo de nós, aí a gente poderia pensar numa questão de alteridade, que é quando você identifica o outro como outro, então não tem mais essa empatia toda, e aí para um extremo mais radical, que seria a alteridade, que você é o outro, né? Mas que não é a ideia do Levinas, né? E aí aqui, só para finalizar, tem esses 3 momentos: experiência, exterioridade e território, né? Então, a experiência seria a vivência do momento, que o certo que eu escolhi foi esse aqui.
as frases, no fim você me dizia o tempo todo que eu complicava as coisas. Um lado de mim te odiava, o outro que continuava a te amar tentava entender o que isso queria dizer. Então ela está vivendo a coisa dentro e tentando criar um sentido, atribuir um sentido a essa experiência, né? E ela também está sempre pegando coisas de fora, né? Então está tentando na memória dela puxar as coisas para organizar essa vivência, para construir essa experiência, né? Aí já na exterioridade, que seria mais a realidade, seria mais ela se constituindo enquanto eu em relação à exterioridade, né? Que ela diz, parece muito, mas pode não ser, depende da escala. Não chega a ser pré-histórica, mas estava entre nós bem antes do fim, com variantes. Uma delas é de que as questões são sempre as mesmas, as pessoas são sempre iguais, com o eterno e descomunal teatro em que só mudam os figurinos e os cenários. Ao que eu teria replicado que a mudança no figurino e no cenário, continuando com a metáfora, muda as questões e as pessoas, né? Então, ela dizendo que, né, a cada vez que essa intersubjetividade, essa relação de intersubjetividades muda essa exterioridade, mudam esses elementos, mudam os vestígios, e ela vai também se encontrar como outra, né, um outro ente, né? E o território, que seria tanto objeto, quanto lugar, quanto esse outro, que seria, na verdade, o que ela só conseguiria atingir, né, recuperar esse território na relação com o outro, e esse outro podendo ser o outro ente, um outro objeto ou um outro lugar geográfico. E aí ela coloca essa tentativa dessa recriação da relação com o território aqui nesse trecho. Essa história é meio inventada, meio verdadeira, você sabe. O cenário não é exatamente esse, mas poderia ser ao carro, às pessoas do lado de fora, ao medo da sua irmã e o seu comentário. Já o cenário eu acrescentei, porque quando penso em você nessa época, imagino o bairro de Santa Teresa. Então ela vai, aos poucos, né, criando com os diversos elementos, né? Então, a mata densa colada na sua casa, umedecendo todas as paredes, as ruas estreitas e curvas, a cidade vista de cima, ao longe, aparecendo e desaparecendo por entre as casas e a vegetação, pessoas subindo e descendo a ladeira, né? Então, ela vai juntando esses elementos, esses fragmentos, né? Essas instâncias fraturadas de território, para ela tentar, nessa relação, construir um lugar para ela estabelecer a relação dela com o ente. E eu acredito que é isso. Obrigada, pessoal. Bom, Fernanda, vamos ouvir agora o Leon, né, Leon? Então, obrigado, professor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Fernanda e a Ana pela parceria e ao grupo por estarem presentes nesse novo ciclo de apresentações desse semestre. Meu nome é Leon Santiago, eu sou mestre pelo programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo e agora eu sou doutorando pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em Letras também. Dando continuidade ao seminário, eu não vou apresentar slides, né, mas eu preparei uma estrutura de texto para conversar com vocês, que como já foi mencionado, eu irei tratar do aspecto da composição dos territórios em pré-história de Paloma Vidal. Nesse sentido, é interessante apontar que uma das primeiras circunstâncias de constituição do território da narrativa é o próprio movimento de escrita, que é um lugar que reside na impossibilidade ou na tentativa de narrar por fragmentos. Ao mesmo tempo, a narradora nos diz que esse livro é a sombra de um outro, até resgatando um pouco o que a Fernanda conversou. E resgatando esse aspecto que também é importante na constituição desse território em específico. Essa é a qualidade na qual se revela na totalidade que se mostra apenas no seu modo de dizer. Então, tratando da escrita, eu gostaria de trazer um fragmento de Barthes que considero importante, no qual ele nos diz o seguinte. Na escrita, o que está por demais presente na fala, de modo histérico, e por demais ausente na transcrição, de modo castrador, a saber, o corpo volta, mas por uma via indireta, medida e, para dizer, tudo exata, musical, pelo gozo e não pelo imaginário, pela imagem.
No fundo, é essa viagem do corpo do sujeito através da linguagem que nossas três práticas, fala, escrito e escrita, modulam cada um ao seu modo. Viagem difícil, tortuosa, variada, ao qual o desenvolvimento da radiodifusão, ou seja, de uma fala ao mesmo tempo original e transcriptível, efêmera e memorável, torna hoje de um interesse surpreendente. Esse trecho está na página 7 do livro Grão da Voz do Barthes, no texto da fala escrita. Logo, essa condição de viagem e musicalidade presente nesse modo de enunciação entrelaça esse outro, que acompanha a narrativa como uma sombra em um espaço em constante transformação e que se move como um flash de memória, que se montam e desmontam a partir da tentativa de rearranjar um instante de encontro com o outro. Nessa tentativa de escrita, que reconstrói os movimentos e os eventos de um tempo, são os territórios que dão forma à enunciação dessa narradora. Portanto, nesse espaço, a composição da experiência territorial, ela se constitui como uma imagem nas quais ruas, comércios, casas, bairros, objetos e músicas criam os efeitos metaficcionais que oferecem as circunstâncias hábeis para que essa fragmentação de cena se desenvolva e que se decomponham à medida que a própria narradora se embrenha no próprio corpo e na própria memória para localizar um tempo e espaço suspenso e de constante atualização. Nessa partida que eu trago a imagem no qual Deleuze e Guattari nos apresenta um dos aspectos presentes do seu conceito de ritornello, que é o fluxo no qual os territórios existenciais se constroem na similaridade de uma partitura musical. E aí o trecho é: uma criança no escuro, tomada de medo, tranquiliza-se cantarolando. Ela anda, ela para ao sabor da canção. Perdida, ela se abriga como pode, ou se orienta bem ou mal com sua cançãozinha. Esse é como o esboço de um centro estável e calmo, estabilizador e calmante no seio do caos. Pode acontecer que a criança salte ao mesmo tempo que canta. Ela acelera ou diminui seu passo. Mas a própria canção já é um salto. A canção salta do caos. Há um começo de ordem no caos. Ela arrisca também deslocar-se a cada instante. Há sempre uma sonoridade no fio de Ariadne ou no canto de Orfeu. Esse trecho é do texto Acerca dos Ritornelos, presente no livro Mil Platôs, volume 4 de Deleuze e Guattari, na página 122. Portanto, quando a narradora aponta que essa história é meio inventada e meio verdade, é devido ao fato desse outro se territorializar com esses espaços ficcionais que se deslocam a todo instante e que também permanecem nesse processo de catábases, que é como se fosse um mergulho interior presente no próprio corpo, nesse inferno interior no qual ela se encontra, e que se modificam, territórios nos quais se movem, em quais essas cenas elas vão se transformando, igual a narradora nos diz. Essa história é meio inventada, meio verdadeira. Você sabe. O cenário não é exatamente esse, mas poderia ser. Há o carro, há as pessoas do lado de fora, há o medo da sua irmã e o seu comentário. Já o cenário eu acrescentei, porque quando penso em você nesta época, imagine o bairro de Santa Teresa, que eu quase não conhecia, até a gente se reencontrar alguns anos depois. Página 23. Assim, conforme esses territórios metaficcionais se formam, o processo de partida nesse interior da memória de um corpo cheio de experiências integra a constituição da narrativa. Mas nesse constituir o território, a narradora passa a se desterritorializar. As estruturas de ordenação da própria memória, nos dizendo um pouco mais adiante, e como se nós fôssemos também parte dessa outra sombra que acompanha esse seu processo de constituição de escritura. E aí diz: mas agora que me disponho a retornar a essa pré-história, acabo retornando a outras, e me dou conta de que antes da minha irmã nascer, antes do apartamento da Santa Sá, antes de nos instalássemos nele para ficar, houve uma ida para Ipanema, porque houve esse outro apartamento na rua Barão de Jaguaripe, que eles decidiram comprar 2 anos depois de terem chegado de Buenos Aires. Neste ponto, esse retorno que ela vai fazendo dentro dessa interioricidade da memória e do próprio corpo, das experiências, ele desencadeia uma série de processos de desterritorialização
no qual a narradora se aponta uma questão da sua própria condição de estrangeira, dela, da sua família e dessa circunstância de um país do qual ela também se considera estranha, e que vai reverberar em outros momentos do livro. Porém, é preciso partir para poder tentar construir essa experiência que vai se reposicionar. Essa voz com uma existência que é ela mesma, em tempos que se circunscrevem. Então, é um passado que é presente e que ele se atualiza no processo de desterritorialização que se revela nas composições de cena. Apenas um parênteses, que para mim é bem importante. Quando pensamos em cena teatral, é imprescindível lembrar que a mudança ínfima de uma circunstância, ela modifica não só a composição de ser ator, como também de toda a cena teatral, assim como uma partitura musical que se modifica com a mudança de uma nota, no qual apresenta outro fragmento da Paloma que nos diz o seguinte: as pessoas são sempre iguais, como um eterno e descomunal teatro, em que só mudam os figurinos e cenários. Ao que eu teria replicado que a mudança no figurino e no cenário continuam com a metáfora, muda as questões, muda as pessoas. E com isso, existe um núcleo de força que está no meio de todo esse território de caos memorial, no qual a narradora ela justifica novamente pela historinha da estrelinha do PT, um objeto no qual ela fica rememorando constantemente em toda a narrativa, e que ele retorna constantemente tanto no projeto gráfico da capa do livro, quanto no processo de desenvolvimento da escritura. Então, é por essa estrelinha que ela carrega o aspecto de maior intensidade de força no processo de desterritorialização dela. Pois é por esse elemento que ela recompõe os fragmentos de cena, como é também por ele que ela agencia todos os outros componentes de imagem que se desenvolvem. E aqui eu trago um outro fragmento de Deleuze-Guattari, do texto base que eu utilizo, que é o seguinte: ora se vai do caos a um limiar, de agenciamento territorial, componentes direcionais e infraagenciamentos. Ora, se organiza o agenciamento, componentes dimensionais e intraagenciamentos. Ora, se sai do agenciamento territorial em direção a outros agenciamentos, ou ainda a outro lugar, interagenciamentos, componentes de passagem e até de fuga. E os três juntos, forças do caos, forças terrestres, forças cósmicas, tudo isso se afronta e concorre no ritornello. Curiosamente, é importante lembrar que todo esse aspecto de composição dos territórios, eles ocorrem por agenciamentos que movem essa condição de fraqueza que existe no processo de escrita e que se dá pela relação de um corpo em um território de linguagem absolutamente diferente, no qual as circunstâncias da língua e do lugar do outro são componentes de afeto e que transforma a relação de composição da escritura. E outro aspecto emblemático é a presença da música, com referências a bandas e compositores como Chico Buarque, Legião Urbana, igual a Ana comentou, e que me fazem pensar que como esse movimento de ritornello se dá pela enunciação da palavra e do nome, para localizar e ordenar esses espaços no meio do caos. Lembrando que o ritornello, como um movimento musical, é sempre uma transformação, pois a sua primeira passagem já foi experienciada. Então, o seu retorno ele é similar, mas diferente, pois os outros que vivenciam esse nuance já não são mais o mesmo. E o seu corpo ele é afetado por uma passagem rítmica e que ajuda também não só a localizar esse movimento da própria música, como também apresenta para ele esse nuance de diferença. Constantemente se tem a utilização dos verbos haver, retornar e voltar. E esse é o modo no qual a escritura cria a sua marca e esse efeito de atualização da experiência. Portanto, é nessa paisagem caótica da escrita, como uma massa repleta de osmoses que se desenvolve e retorna às cenas territoriais, que são repletas de novas imagens e ritmos. É importante apresentar que o que se entende como caos a partir de Deleuze-Guattari é o seguinte: o caos não é o contrário do ritmo, é antes o meio de todos os meios. Há o ritmo, desde que haja passagem transcodificada de um para outro meio. Comunicação de meios, coordenação de espaços-tempos heterogêneos. Página 125.
Nesse espaço caótico, que é esse território, vai se compondo e se proliferando entre objetos, lugares, que abriga a presença desses dois corpos e talvez três, se nós nos colocarmos presentes nesse percurso. E o modo como essa narradora transcodifica essa experiência, abrindo eventos constantemente, o modo como ela cria as passagens a partir dos elementos metaficcionais, os nomes das ruas e eventos históricos, e principalmente o modo como ela constrói a comunicação entre esses meios, pela memória, fragmento e escritura que falha em sua total veracidade, cria esses espaços-tempos heterogêneos, no qual a particularidade deste processo envolve a narrativa como uma cumplicidade ao qual ela nos diz. Trago até um outro fragmento do Deleuze que ele diz: o território é, de fato, um ato que afeta os meios e o ritmo, que os desterritorializa. O território é o produto de uma territorialização dos meios e dos ritmos. Dá, na mesma, perguntar quando é que os meios e os ritmos territorializam-se. Ou qual é a diferença entre um animal sem território e um animal de território. Um território, ele lança a mão de todos os meios, pega um pedaço deles, agarra-os, e embora ele permaneça frágil frente às instruções, ele é construído com aspectos e porções dos meios. Ele comporta a si mesmo um meio exterior, um meio interior, um intermediário e um anexado. Ele tem uma zona interior de domicílio ou de abrigo, uma zona exterior de domínio, limites ou membranas mais ou menos retráteis, zonas intermediárias ou até neutralizadas, reservas ou anexos energéticos. Portanto, o território que a escritura de pré-história constrói, ele é composto por pequenas porções de cenas, no qual rumo a uma mercearia, do momento no qual ambos estavam juntos na canoa, das roupas, da estrelinha do PT, que fornecem os meios para as constituições de relações com o outro em instâncias profundas de afeto. No território da memória, cada pedaço é um elemento que fornece força para a continuidade da escrita, no qual essa zona interior de lembranças surgem de um esquecimento, mas são esses pequenos limites a serem transpostos e adensados, pois só assim que vai ser possível chegar no ponto no qual essa narradora ela consiga se reteritorializar no seu próprio corpo, e nessa porção de espaço-tempo no qual ela retorna, ela consiga construir uma relação com o presente que paramenta ela de experiências atualizadas e que fornecem um ponto dela se distanciar do eu para ser o outro, como a Fernanda apontou, capaz de terminar o processo no qual ela se predispôs. E aí tem um trecho no final que para mim é muito emblemático nessa transformação desse território do qual ela passa a ser esse outro, que ela diz o seguinte na página 119: eu me preparo, escolho um vestido que usei com você, como quase todos os que tenho, e que venho usando sozinha. Alguém precisa terminar isso por mim e decidir que será ela. Ela entrará no palco com uma saia e uma camisa em tons de terra. Agradecerá e se sentará ao piano. Não esperará para começar a tocar. Foram anos de preparação para não duvidar chegando este momento. Ela sorri enquanto toca. É uma mulher muito pequena, de cabelos curtos, que não esconde suas rugas. Ela tem a idade da minha mãe. Ao retornar à nossa pré-história, retorno a outras e consigo perguntar a ela sobre a prisão que sofreu grávida de 7 meses, motivo de nosso exílio. Elas vão terminar por mim. De olhos fechados, sorrindo, ela parece contar uma história. Qual história será que ela conta com essa música que me acompanhou até aqui? Olho ao redor, me distraio, me perco. O trecho continua, mas eu não vou alongar ele. E, por fim, eu encerro essa apresentação com a marca do ritornello, com 2 fragmentos que retornam um termo cunhado por Deleuze e Guattari, que nos diz o seguinte: no sentido geral, chamamos de ritornello todo o conjunto de materiais de expressão que traçam um território e que se desenvolve em motivos territoriais, em paisagens territoriais. E logo depois ele diz também:
não há o tempo como forma a priori, mas o ritornello é a forma a priori do tempo que fabrica tempos diferentes a cada vez. Então, constantemente, quando a gente vê a Paloma durante o percurso, a Paloma não, a narradora desse processo de constituição dessa escrita, retornar a esses tempos da memória, retornar a essas experiências, retornar a essas cenas, ela vai fazendo com que a própria fabricação desses diferentes tempos criem esse efeito do qual ela consiga enunciar e escrever. Até voltando a Barthes no começo, do processo difícil que é colocar essa escrita, essa enunciação num tempo presente atualizado. Eu agradeço a todas as pessoas do grupo, as pessoas que estão assistindo, e eu encerro por aqui a minha participação. Muito obrigado. Muito legal. E eu acho que, então, agora a gente pode abrir para um debate aqui, comentários, questões que nós tenhamos, né? E eu já vou começar com uma questão. Os três, porque eu pensei, tá, o que essas três apresentações podem dizer sobre o que é pré-história nesse livro, né? A Ana, eu pergunto se ela tem a ver com o antes da história, né? Ou com aquilo que não foi escrito. Para a Fernanda, eu pergunto se tem a ver com a alteridade, essa pré-história. E para o Ion, eu pergunto qual o território de uma pré-história. Então, isso aí, vamos ver. O que vocês acham? Posso começar, então? Sim. A noção de pré-história é exatamente da não existência de uma linguagem que nos contasse essa história. Visão que hoje está bastante questionada por vários antropólogos, né? E que vem mostrando que esses registros, como ela mesma cita em um momento da obra, em que as cavernas que elas entram e que eles entram, né? E as imagens pré-históricas, e essas imagens, obviamente, formam uma linguagem, mostram uma existência, contam uma história. Só que não uma linguagem formalmente constituída, como depois se designou. Então, costuma-se chamar pré-história como se fosse a não possibilidade ainda do registro da linguagem. No entanto, essa pré-história que ela assume, né, que a narradora retoma a todo tempo, é muito do que está presente nessa história. O que tem lá e que dá tanto significado aqui? Né? Se nós fôssemos ligar assim, com os estudos antropológicos de hoje, nós aprendemos que começamos em 1500, que a nossa história começa em 1500. Nós esquecemos tudo que existe no Brasil pré-histórico. Uhum. Né? Nós não contamos essa história, ela não existe. Como se ela não interferisse até hoje. Então, essa negação daquilo que eu objetivamente não consigo ter. Eu estou falando, e obviamente isso está todo relacionado com as teorias colocadas aqui, com Deleuze, com Guattari, esse ritornello necessário que a memória faz vir e ressignificar e puxando de uma pré-história significados. Deixa eu parar por aqui, para que os outros leiam. Não, eu só estou provocando, né? Porque daí o meu grupo vai ter que retomar isso. Deixa eu ver o que Claro. estão pensando. E aí, Fernanda? Então, eu gostei muito da provocação, acho muito legal essas perguntas. E eu acho que assim, tem várias possibilidades de interpretação, né, dessa questão. Mas realmente, como a Ana falou no começo, né, tem essa origem do termo, né, pré-história, que é um período que precede a linguagem, né? E ele, nos escritos do Levinas, ele deixa, assim, não dá para dizer que ele deixa claro, porque ele não deixa nada claro. Assim. Mas, assim, ele explica que, na verdade,
a linguagem, ela não é, assim como na ontologia, e essa tentativa de você construir esse conhecimento, né, esse saber, não é suficiente para você conseguir, né, descobrir nessa busca pelo sentido, nessa busca pela atribuição do sentido ao mundo, às coisas, a linguagem não é suficiente, a ontologia não é suficiente, a filosofia não é suficiente, a metafísica não é suficiente, então ele propõe essa relação intersubjetiva, né? Então, eu acho que faz muito mais sentido se a gente for pensar na pré-história, apesar de alguns outros né, antropólogos estarem agora, né, pondo isso em questão, né, que não é bem isso que significa a pré-história, mas eu acho que se a gente for por essa perspectiva, né, de que o que realmente vai revelar o sentido e vai auxiliar, né, nessa busca pelo conhecimento, é essa relação intersubjetiva. Se a gente for pensar nisso, isso é uma coisa que existia, né, antes da linguagem, né, e que a gente tinha outras maneiras, né, de se comunicar com as pessoas, de interagir com as pessoas, e de criar coisas junto com os outros, né, de expor ideias diferentes, né, antes da linguagem, né, e na verdade, foi isso que fez a gente chegar à linguagem. Então, assim, se não tivesse esse sentido, essa construção de sentido durante essa pré-história, a gente não teria chegado na linguagem. Então, já tinha que ter tido uma atribuição de sentido, uma significação coletiva, já teria que ter tido uma coisa, uma construção que fosse na infância da linguagem, né? Na potência da linguagem, uma coisa que ainda não é, mas pode ser, né? Um pouco como o paradoxo de Puro Devido Deleuze, né? Então a gente estava nesse momento, de potência, nesse momento de poder ser, de tornar-se, mas ainda não tinha se concretizado exatamente numa linguagem, né? E mesmo agora que a gente tem a linguagem, né? É difícil a gente colocar aqui, porque a gente tem a linguagem, agora já está tudo dito, já está tudo. Até os próprios autores falam, né? Que mesmo que eles tenham escrito o livro, não é exatamente, não são eles que detêm o sentido do livro ou a ideia principal do livro, são as pessoas que, né, que os vários leitores que vão se colocar, se predispor a aceitar esse desafio de interpretar e preencher essas lacunas, né, e realmente entender como que essa construção ela é coletiva, né, ela é na interação, né, então acho que é fundamentalmente na interação intersubjetiva. Uhum. Lion, e você? Sim. Professora, por gentileza, só retoma a pergunta especificamente, porque com o que elas falaram eu vou desencadear aqui. Não. Eu pensei assim, como você falou, no território e no não território, quando você estaria numa pré-história, como que fica essa relação com os territórios? Tá. Primeiro, eu acho que o que se concebe nessa relação de pré-história, né, é mais do que um lugar, um espaço específico, mas um movimento. Uhum. É como se, a partir desse movimento, em busca desse lugar subjetivo, que fosse possível encontrar aspectos de constituição dessa existência que não são mais regulados por normas e padrões e convenções. Primeiro ponto. Durante o livro, existem vários momentos em que ela cita as relações com as cavernas, né? E eu não vou entrar especificamente em aspectos antropológicos, mas eu consigo perceber uma linha de força que existe a partir da escolha específica disso. A relação que eu consigo construir é que os territórios dessa pré-história, né, eles se dão numa relação do qual a relação com a comunidade, a relação com o outro, a relação das diferenças se constitui. Quando a gente está lendo o livro, a gente percebe muito essa relação de nomeação do outro. Quando ela parte para esse movimento de constituição de uma existência que se conecte com essa relação, com essa pré-história, ela parte para um movimento de interioridade em busca de um processo de subjetividade
que desestrutura essa relação caótica para que ela própria se constitua como um território do outro. E o constituir-se num território do outro é constituir-se num território de comunidade. Não é um território de individualidade. É um território de heterogeneidade que, de tal modo, ele consegue ser singular, mas, ao mesmo tempo, ele é plural. Então, ele consegue criar essas raízes no outro, ele consegue intercalar essas dores, esses sofrimentos, essas relações. Se eu estou pensando na constituição de um território e que esse próprio corpo, essa própria memória se consolida com esse território, do qual ele já está definido, mas como nós que estudamos literatura e arte no geral, já entendemos que esse território da memória é absolutamente fragmentado, retornar, fazer esse movimento em busca de um território é partir dele, coletar aspectos e fazer agenciamentos que consiga fazer consolidar um outro tipo de possibilidade, uma outra história, uma reatualização dos tempos. Durante a leitura, teve vários momentos que, às vezes eu achei que era da minha precariedade como leitor, mas às vezes não, eu percebia que tinha uma relação muito desses tempos que se confundem, desse passado que está extremamente presente, mas ele não é o mesmo presente, ele é um outro, ele é um tempo presente totalmente atualizado, mas ele não é uma relação com o tempo, ele é uma relação com um espaço de experiência que se foi vivido, e que de tão precário, tão frágil do qual essa narradora se encontra, é difícil dizer. Se eu vou dizer que esse território ele está relacionado com essa pré-história, ele está relacionado com essa possibilidade de mudança, com essa possibilidade de alteração, com essa possibilidade de retornar a uma origem para desconstruir os seus eventos e dialetizá-los, entrar em choque com eles. Porque, no final, o que ela precisa é dizer, do começo ao fim. Ela começa dizendo que ela precisa dizer isso e ela termina dizendo isso, sem colocar um ponto final. Então, é como se fosse quase um processo do qual ela está escamando seu próprio território corporal, seu próprio território afetivo, para poder enunciar algo do qual ela própria não consegue. Então, se eu for dizer isso, eu acho que é o mais próximo que eu consigo chegar dessa resposta. Assim. Eu sei que dei muitas voltas, mas não dá para responder isso de uma forma tão cartesiana. Porque está lidando com afeto. Por mais que eu ache durante a leitura um aspecto muito particular, que eu sinto muita apatia, eu sinto uma leitura com poucas expressões de emoção. Mas quando ela expressa a emoção, poucos momentos assim, é doloroso. Existe dor ali. Então, eu acho isso bem relevante assim no processo de construção dessa escritura. E essas marcas assim que ela também deixa nesse processo de movimento. Ele é uma batida só. Tanto que eu não vejo ele como um livro, por exemplo, quando eu peguei para ler a primeira vez, eu li e comecei a parar. Mas aí, a segunda vez que eu peguei para ler, eu fui numa batida só. Então, essa é uma semelhança que eu vejo até como uma música, assim, sabe? Eu sempre interrompendo a música. A música é um fluxo. Então, ela está num fluxo de movimento a essa pré-história para a constituição de uma possível história que não tem ponto final ainda, porque está em continuidade. Que é assim que ela encerra, né? Para quem não leu, não existe spoiler em literatura. Então, é isso. Sim. Eu acho que é muito boa a sua colocação, e inclusive essa ideia de pegar aí mesmo o final dela, porque 30 anos depois ninguém pode terminar por mim. Escrevo o mês e o ano e não coloco um ponto final. E posso rever, e outros elementos desse caos, dessa pré-história virão. Outras formas de enxergar, não é? De escrever essa história. Essa música pode contar qualquer história. Certo. Tem mais aí? Teria algum comentário, alguma questão a fazer? Eu gostaria só de fazer uma observação. Tem um artigo muito curtinho que está disponível na internet de uma
de uma amiga da autora, chamada Florência Garamunho. E a propósito disso que você falou, Leon, é muito interessante da questão de estarmos no território afetivo, né? É porque essa Florência que priva, de alguma forma, com a Paloma e tal, ela vai dizer que o problema da subjetividade contemporânea, nesse livro, ele está muito, assim, nessa biografia que foge do modelo convencional que a gente conhece, subjetivo, porque existe uma primeira pessoa, ela usa esse termo, a primeira pessoa está desdobrada, né? Então, ela vai dizer, como a Fernanda, você e a própria Ana falaram, que é uma subjetividade que está aberta ao outro, né? Ou seja, coloca toda essa vulnerabilidade, né? E eu acho que isso conversa muito com essas questões de subjetividade que a gente vive hoje, e inclusive na literatura, né? É interessante, Val, ver para quem ela dedica. Ela dedica para Dominique Fingerman, que é uma grande psicanalista lacaniana aqui de São Paulo. Verdade. Interessante isso também. Isso é um índice interessante. Corrobora isso que você está dizendo. Né? Verdade. Essa primeira pessoa do só... você está achando nesse caso? Diga, Rita, desculpe. Não, que o Lion falou que sentiu que ela em poucos momentos manifesta ou expressa a emoção. Eu vou discordar um pouquinho, porque sempre que ela fala pela canção, ela está expressando uma emoção por uma outra, vamos dizer, por uma outra linguagem. Até eu achei super interessante o texto do Ritornello, que eu não li inteiro, de fato, claro, eu recebi ontem à noite, eu fui ler hoje, mas essa questão do Ritornello, na própria, ela fala, quando ela fala da música do piano, né? Toda hora retornando, toda hora recomeça. Então isso, eu achei até que tinha mais a ver só com isso, mas isso fica muito claro. Mas enfim, eu acho que ela usa muito da música, tanto verbal, que é a canção, que tem letra, né? Quanto da outra música para expressar emoções, né? Como também, aí também acho que presente aquilo que a Ana falou da pré-história, de que antes da linguagem e tal, a gente, eu acho que pode fazer essa referência à música, quando não canção, né? Na hora do piano, etc. Então. Então eu concordo. Eu não discordo de você, não. Eu concordo com você me discordando de mim. Porém, eu acho que são momentos. Eu acho que não é o fluxo. Então, existe exatamente esse momento do qual ela se expõe. Ela faz uns cortes, de verdade. Né? Exatamente nesses cortes do qual ela se expõe. Tem um trecho muito bonito. Deixa eu só pegar aqui, que é que é a modificação da página no instante em que ela fala do... Tem dois trechos, né? Que é o do Legião Urbana... Não, Legião Urbana não. Do Legião Urbana. Ele é meio martelado, porque a página se ausenta de texto, né? Então, visualmente. Então, ela diz, não sei se você gosta de Legião Urbana. Aí, depois, isso vem novamente. Esse mesmo efeito, ela cria novamente mais pra frente, que ela fala assim, quero me encontrar, mas não sei onde estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo. Tem uma rítmica nisso aqui que é muito boa. E ele é mais isolado de um fluxo de um texto repleto de caracteres, assim. Ela opta por escolher essas páginas soltas. Então, eu sinto que é exatamente isso, que são esses momentos do qual ela se mostra aí na música, nesses afetos com a arte, que ela expõe suas emoções. Mas na constituição desses eventos, dessas cenas, elas não têm muito sentimento. Para mim, tá? Particular, para outra pessoa talvez possa ter o sofrimento de corredeiras, mas para mim não. Mas tem momentos, tem instantes do qual ela se expõe. E aí, nesse que ela se expõe, é como se ela tivesse própria se atualizando em relação a esses movimentos afetivos, e que se dá pela música.
Acho que você tocou num ponto importante, que é quem viveu, né, quem conhece já a canção por ter vivido esses momentos, porque a música também tem passado, né, também tem história, né, ainda mais a canção no Brasil e tal. Então, claro que eu acho que também, às vezes, lê de uma outra forma, né, já reporta a própria emoção do que conhece da canção. Mesmo quando ela cita cinema, né, quando vai pegando todos os filmes e eles vão sendo puxados para a história, né? Vão fazendo cruzamentos. De memória, né? De memória. Cruzamentos pela memória do filme, e aí você vai se reencontrando aqui, né? Legal. Talvez nessa pré-história você teria se interessado pela minha história com Laconas. Né? Há frases muito interessantes que remetem a tantos, né? Tanto ao Deleuze, tanta coisa interessante para a gente. Verdade. Então, nós encerramos por aqui esse primeiro seminário e convido vocês a estarem conosco no próximo seminário da série, que anunciaremos logo mais. Muito obrigada.